Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais um dia para se alimentar dessa palavra, essa palavra abençoada, esse maná, esse pão fresquinho do céu, né? Começando o nosso dia como primícia aqui nesse devocional. Nós estamos em 1 Samuel capítulo 13 e nós vamos ver aqui, dando continuidade ao reinado de Saul, né? Aqui o texto vai iniciar dizendo que ele já está no segundo ano do seu reinado e agora ele se levanta numa batalha contra Miqumas, né? Aqui na região da montanha de Betel. Eles estão aí com 3.000 soldados, 2.000 soldados com o rei Saul, 1.000 soldados com seu filho Jonatas. E ele se levanta contra esse povo filisteu. E vamos ver, né, desse decorrer, porque essa batalha ela se estende até o capítulo 14, né? Onde Deus ele conquista essa vitória para o povo de Israel através do poder de Deus, não do homem, não do sacrifício de Saul, porque analisando o contexto a gente vai ver que Saul foi um pouco precipitado, né? Nós sabemos que Samuel ele foi levantado ali como juiz, né, como sacerdote, e ambos ali estabeleceram uma aliança, né? Samuel ungiu ao rei Saul e Deus ia falar com o rei Saul através da pessoa de Samuel, através do sacerdócio de Samuel. Então ali o Samuel pediu para que ele ficasse 7 dias aguardando ele, né, para que ele não fosse ali antes da chegada dele para essa batalha, para essa peleja. Mas no final do dia o povo também não aguentou, acabou indo embora. Ele, precipitado, levantou um holocausto ao Senhor, né, que provavelmente Deus não recebeu esse holocausto. Deveria ter ali também um outro profeta junto com ele, né? Mas a gente vê no contexto que ele foi um pouco precipitado. O grande erro dele não foi talvez ter levantado o holocausto, né, ou coisa do tipo, mas sim ter desobedecido ao Senhor, né, ter sido se precipitado, colocar as carroças na frente do boi e fazer as coisas pelo seu jeito, né, do seu entendimento, na força do seu braço. E nós vamos ver que assim ele começa desse jeito já nesse segundo ano de reinado, tendo essas questões, essas particularidades do temperamento dele, e isso vai discorrer ao longo da história. Nós vamos ver o que vai acontecer também mediante a Davi e diversas outras situações também que ele não respeita a autoridade de Samuel e acaba trazendo grandes consequências. Nós vamos ver nesse contexto também que eles se levantam contra o povo filisteu, que era um povo numeroso, um exército numeroso, né? E eles ficaram acuados, ao ponto deles terem que se esconder em cavernas, buscar abrigos em cisterna, num monte de lugar, porque foi feio o trem. Foi feio? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aos sons da cigarra aqui, né? Olha, ela tá cantarolando aqui desde cedo. Tá. Vamos meditar nesse capítulo 13 que diz assim: 1 ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra. Por todo me perdi aqui, gente. Por todo Israel ouvir dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Ele teve uma conquista, né? O filho dele ele conquistou essa aldeia, esse território ali de uma guarnição dos filisteus.
E ele já se levantou do meio também. Vencemos os filisteus, ganhamos essa batalha, sabe, né? Se exaltando já ali. E aí você vai ver o discorrer do contexto. Porque ele fala aqui, né? Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso, os hebreus. Todo Israel ouvir dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo, convocado para junto de Saul em Gilgal, reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade, em Gileade, e o povo permaneceu com Saul. Estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonatas seu filho e o povo que se achava com eles ficaram em Geba de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Micmas. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Horon. E a terceira o caminho a cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus, para amolar a relha do seu arado, e a sua enxada no seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de siclo para amolar machados e aguilhadas. Sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e Jonatas. Porém se acharam com Saul e com Jonatas seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. A gente vê aqui que Saul foi verdadeiramente insensato, agiu impulsivamente, né, tomando as rédeas, o controle da situação, chamando a responsabilidade para si. Porque uma vez que a gente dá a nossa opinião, a gente
quer resolver uma situação, você já se comprometeu em ajudar. Você já é corresponsável daquilo. Agora, ele poderia muito bem... não, eu recebi uma ordenança aqui de Samuel, ele pediu para me aguardar, a responsabilidade estava sobre o profeta, mas ele quis tomar a frente do profeta, chamar a responsabilidade para si, e aqui a consequência, né? Porque Samuel foi bem enfático, falou: ó, porque você não obedeceste ao Senhor, hoje Deus já tem escolhido um outro no teu lugar, né? E quem que é esse outro que vai vir? É o rei Davi, né? Então, assim, a gente tem isso, trazendo a analogia, né? Fazendo a analogia desse contexto, trazendo para a nossa vida, como que vale a pena você colocar, né, as suas diversidades, as suas batalhas, as suas lutas na mão do Senhor, né? Por menor que seja a situação, ou que seja, colocar diante de Deus, para ver se Deus aprova ou não, se Ele dá uma direção, uma resposta. Porque fazer as coisas precipitadamente, sem direção de Deus, a probabilidade de dar errado é muito grande. Você viu o que aconteceu aqui com eles? Eles foram para a peleja, para a batalha, né? Mas acabaram sendo surpreendidos ao ponto de ficarem acuados, terem que se esconder em caverna, ou seja, o inimigo acabou se sobressaindo, porque verdadeiramente Deus não era aprovação, não estava ali de acordo com o que Deus havia ordenado. Porque as coisas de Deus é organizado, irmão. Não vai haver contenda, não vai haver confusão. Deus vai dar a direção e vai dar tudo certo. Porque é Deus que está no controle, é Ele que vai na frente. É como Moisés no monte, né? Onde ele disse para o Senhor: aonde nós iremos se a tua presença não for conosco? Não façamos sair daqui. Nós não vamos sair daqui se a tua presença não for conosco, Senhor. Então você vê como que é a atitude de um líder exemplar, temente a Deus, né? Certamente ali ele passou por cima de Samuel, da autoridade de Samuel, e ele não sabia quem era Samuel. Deus falava com ele, cara. Ele tinha muito mais intimidade com Deus do que com o rei Saul, que acabara de ser ungido. Então, assim, começou errado. É como que ele estivesse achando que agora ele tá podendo, ele né? Começou bem, né? Começou bem, mas veio dando esses vacilos, e ainda Deus é misericordioso, né? Mas a situação dele vai se agravar ainda mais. Sim, porque a gente vai ver, né, que essas atitudes dele vão só se intensificando. Porque é uma bola de neve, né? Conforme você começa errado, se você não retoma do ponto de partida e faz uma análise de consciência: poxa, errei. Porque ele errou, ele podia reconhecer o erro dele, né, gente? E buscar, mas não, ele ficou tentando justificar como se fosse culpa de Samuel. Você demorou, você não veio no prazo. Ele não foi humilde o suficiente para falar assim: olha, realmente eu errei. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, eu rasgo minhas vestes, eu jogo, sei lá como eles faziam, né? Pó na minha cabeça, eu faço o que for, mas eu errei. E ele se humilhasse diante de Deus ali. Da mesma forma como esse filme me fez lembrar da atitude de Davi, né? Quando Natan, ele foi confrontado pelo profeta Natan, a diferença, né? Que ele tinha saído lá com Betseba, né? Esposa do seu soldado Urias. Ele entendeu, ele falou: realmente eu errei, eu pequei. Rasgou ali, né, seu coração diante de Deus, se arrependeu, um pecado terrível, talvez muito maior do que aquilo que o Saul tinha cometido, mas ele se prostrou diante de Deus e Deus perdoou. Teve consequência? Teve. O pecado sempre vai trazer consequência, não tem como você sair ileso, mas você vê a diferença, né? A gente vai ver, né? Eu tô segurando a Luna aqui porque senão ela vai derrubar nosso pedestal. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e amado Pai, sim, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na Tua santa presença, podendo aprender, Senhor, mais da Tua palavra, Pai. Essa palavra que nos traz entendimento, sabedoria, que não vem de homens, Senhor, mas que vem da Tua parte. Sabendo, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, que as Tuas coisas é organizada, Pai. E no Teu tempo há de acontecer, Senhor, o que o Senhor tem prometido para nós, Senhor, que o Senhor tem nos ordenado. Nós tão somente precisamos, Senhor, esperar no Senhor e confiar, Senhor, na Tua palavra, Deus. Sim, que a gente não venha agir, Senhor, de forma insensata e precipitadamente, Senhor, e pagar o preço por conta disso, Senhor. Vá adiante, Senhor, das nossas causas, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, Pai. Protege e guarda, Senhor, que o Senhor esteja na frente de tudo, ó Deus, nesse dia,
abençoando, Senhor, a nossa caminhada e nos livrando, Senhor, de todo mal, de toda seta maligna, de toda inveja, Senhor, de toda cobiça que vier, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhinhas, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso dia, o que eu lhe peço e já te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés, a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.